Nós começamos com uma chapa usada, uma coifa usada, uma geladeira usada, porque a gente falou, olha, se der certo, beleza, a gente vai lá mudando e reforma, depois, melhora. E se não der certo, a gente não vai quebrar. Se você atender muito bem o cliente aqui, se você for perfeito, ele vai trazer pro delivery. Eu falo tudo menos delivery. Manda direitinho, manda no ponto certo, presta atenção. O cara teve uma experiência boa em casa no delivery, óbvio que ele vai querer conhecer o salão. Mais do que vender é saber comprar. E as pessoas têm que estar muito mais ligadas numa compra bem feita do que numa venda, né? Nós somos mais compradores que vendedores, né? Nós já começamos a loja já trabalhando bem. Ela começou fazendo ali 50 entregas num dia, 60, 70, 80, 90. É uma loja, hoje, a loja da Vila Zinaldo faz mais de 15 mil entregas por mês. Seja bem-vindo a mais um capítulo do Donos de Restaurantes na Estrada. Eu estou em São Paulo e eu tô com um cara legal demais e tão querido aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que você pode até não conhecer esse meu convidado, mas o negócio dele é certeza absoluta que você conhece. Aldo Zerbinati, do Osnir Hambúrguer. Seja muito bem-vindo, Aldo. Obrigado, Marani. Obrigado por quem tá vendo a gente aí, entendeu? É uma honra participar aqui, né? Eu soube que eu sou suspeito pra falar, mas eu sou seu fã também. Cara, eu tô muito feliz. Eu ainda não te conhecia. A gente se conheceu lá no iFood Move. Eu já conheço o seu negócio há muitos anos e pra mim é uma grande inspiração. E agora que eu te conheço, eu fiquei muito mais fã do seu negócio, da sua história, da sua marca, da pessoa que você é. Então, eu também estou muito feliz de você estar aqui. Então, Aldo, já vamos começar aqui. Marani, eu vou fazer um parênteses aí. Foi um enorme prazer te conhecer. Eu tava no iFood e ficava cutucando. Preciso falar com o Marani, falo com esse cara, não falo. Como é que será que é? Mas foi uma proximidade tão grande. Eu cheguei perto de você e falei, meu Deus, como eu não conheci esse cara antes? Esse cara é legal. Foi, falando legal, um enorme prazer mesmo, de verdade, cara. Obrigado de coração. Aldo, conta um pouquinho, como é que surgiu o Osnir Hambúrguer? Conta pra gente um pouquinho dessa história. A lanchonete foi fundada pelo meu pai em 1969. Meu pai era gerente de banco, não tinha nada a ver com hamburgueria. O ponto que começou era uma portinha pequenininha que era o Bar do Portuga. Meu pai fazia o quê? Meu pai saía do banco às 6h30, 7 da noite, ia pra esse Bar do Portuga, às sextas-feiras, fazer um happy hour. Gerente de banco. Gerente de banco, aí vinha com o caixa, com o tesoureiro, com o subgerente, enfim, vinha com a galera toda do banco, né? E ali ficava, era no bairro, né? Meu pai morava na rua de trás, e a lanchonete era muito perto, na verdade, o bar, na época, era muito perto. Então, meu pai ficava lá. Meu pai mineiro, gostava de tomar uma cachaçinha, comer um torresmo no bar, e ficava, e queria ficar conversando. Era uma sexta-feira, não trabalhava no sábado, né? Então, ele queria ficar até tarde. Só que o português tinha horário pra fechar. Ele queria fechar 11 horas, 11h30. E meu pai falou, pô, Portuga, fica um pouquinho mais tarde. Vamos ficar até 1 hora nesse bar. O Portuga falou, não, tem a mulher em casa, tenho que ir pra casa. Não. Até que, numa sexta, meu pai falou, pô, Portuga, eu vou comprar seu bar. Eu já devia ter tomado uma, estava alegrinho. O português falou, mas eu não quero vender. Mas eu quero comprar. Tirou um monte de talão de cheque do bolso. Encheu o português de cheque predatado naquela época. Resumindo, chegou em casa 1 hora da manhã, todo alegrinho, com a chave do bar na mão, achando que minha mãe ia pular no pescoço dele dando beijo. Falou, temos um bar. Pelo contrário, minha mãe falou, você ficou louco? Quase botou meu pai pra correr. Vai lá devolver esse bar. E pra encurtar a história, dali, ele começou uma reforma na segunda-feira, amansou minha mãe, começou uma reforma na segunda-feira. Eu não sei da onde ele resolveu fazer uma hamburgueria, mas foi o que criou 5 filhos, colocou o nome Osnir Hambúrguer. E ali foi crescendo, foi fazendo no bairro, foi passando por coisas boas, coisas ruins. A primeira dificuldade que meu pai fala que passou foi a construção do metrô. Mas deixa eu entender uma coisa. Ele saiu do banco nessa época, Aldo? Não, ele continuou trabalhando no banco. Esse ano era de 69. Ele continuou trabalhando no banco até 82. Uau. Então ele tinha 2 trabalhos. Então ele tinha 2 trabalhos. Ele ficava no banco. Quando ele saía do expediente bancário, ele ia pra ficar na lanchonete. Como o banco também era na Praça da Árvore, era pertinho. Então o banco era na Praça da Árvore. Nós morávamos na Praça da Árvore. Nós fomos criados ali. Tá bom. Então do meio-dia a 1, minha mãe era chapeira. E meu pai vinha ajudar. Minha mãe era um lugar pequenininho, 14 lugares, né? Tinha mais um ajudante. Sim. Então era do meio-dia a 1, ele ficava lá. E depois ele voltava às 6h30 da tarde e ficava até 1h30 da manhã. Ele levou essa vida por
13 anos. Cara, o quanto seus pais foram trabalhadores, hein, Aldo? Muito. Eu devo muito a eles. Eu aprendi tudo com eles. A tratar e a falar que eu tava falando pra você, né? Que a gente até hoje não fala cliente, a gente fala freguês. A gente foi criado ali no balcão falando, nossa, nossos freguês são freguês mesmo, assim, na palavra, são importantes pra gente. E é o que sustenta a gente até hoje, é o respeito enorme que a gente tem. A gente cresceu, hoje fala assim hospitalidade, mas a gente cresceu com esse tratamento, né? Sabendo da importância de tratar bem cada um. Né? Cara, sua história parece muito com a minha, né? Eu sou neto de dono de bar. Era o seu Vino, que tinha um bar na cidade de Vespasiano, interior de Minas Gerais. E o meu pai foi criado ali dentro do bar. Minha avó também era quem tomava conta do bar, porque o meu avô era dono de cinema, ele era distribuidor de cachaça e a minha avó cuidava do bar. E o meu pai começou a trabalhar com ele muito cedo. E o meu pai também fala até hoje o freguês. Ele fala, Marcelo, a gente não pode ficar deixando o freguês esperar. O freguês não pode esperar. E aí, quando você traz essas palavras, me traz uma memória muito legal dessa história que eu tenho com meu pai, com meu avô, que eu não conheci. Meu avô faleceu antes de eu nascer, mas meu pai conta muitas histórias. Mas continua com a história do Osnir, que eu tô curtindo. Então, aí meu pai montou em 69, ficou no banco até 82. Em 82, meu pai recebeu uma promoção no banco, só que ele ia ter que ir para outra agência, que era longe. Ah, isso acontece com frequência com gerente de banco, né? Que seria no Quando centro vai crescendo, de São Paulo. vai mudando de agência, né? Exatamente. E aí meu pai falou, puxa vida, eu vou perder esse contato que eu tenho de poder vir aqui na Na hora do almoço, de poder estar acompanhando, né? A gente não existia, era tudo feito na mão. Até pouco tempo atrás, Marana, a gente fazia tudo na mão, cara. A gente é uma empresa grande, mas muito simples. Sim. Muito simples, uma empresa muito familiar, que a gente faz... Computador a gente colocou há pouco tempo, não vou mentir pra você, né? Que As pessoas legal às vezes isso, fantasiam, cara. vocês são isso, são aquilo. A gente tem um número muito grande, mas a gente conhece funcionário hoje, a maioria por nome, um a um. A gente tem um carinho muito grande. A gente sabe deixa eu fazer uma quer pausa crescer. para as pessoas entenderem. No dia que você bateu um recorde de pedidos, quantos pedidos você fez? Nós fizemos numa quarta-feira, nós entramos numa promoção do iFood, que era uma quarta em dobro. Né? Então, nas 4 lojas, nós fizemos 5.214 pedidos em um único dia. Líder, mais de 5.000 pedidos. E o Aldo está nos contando uma verdade sobre empreender de verdade, né? Que até pouco tempo ele ainda fazia as coisas de forma bastante artesanal. Isso é uma coisa que fica para mim como uma grande lição aqui, de que a gente precisa entender sobre simplicidade. Continua, Aldo, da história. Então, aí no ano de 82, meu pai tomou a decisão de sair do banco, fez um acordo, né? Pegou uma grana. E minha mãe Que falou decisão assim, difícil, hein, cara? Decisão difícil, porque 5 filhos. Sim, já tinha uma grana garantida Só ali daquele do lugarzinho de 14 lugares. Não dava. Não dava para sustentar, né? Porque com emprego só. Mas meu pai tinha muito amor pelo negócio, então foi uma decisão ali mais de coração também. Né? E minha mãe portuguesa, empreendedora, já vinha de bar também, de fazer bolinho de bacalhau na mão, aquele negócio, né? Não que a gente colocou isso na lanchonete, né? Mas minha mãe vinha dessa raiz, dos irmãos também comerciantes, irmãos com bar. E aí, bem do lado, portinha do lado, tinha uma escada e era um cabeleireiro em cima. E a cabeleireira tava indo embora. Minha mãe bateu o olho, teve o tino de falar assim, puxa vida, vamos montar um restaurante aqui? E aí... Meu pai falou, vamos embora. Ela falou assim, só quem vai cozinhar sou eu. Então começou assim, segunda-feira era virada paulista, terça-feira dobradinha em carne assada, quarta-feira feijoada, quinta parmegiana, sexta filé de peixe com molho de camarão, sábado feijoada e domingo fechava. A gente trabalhou com essa ideia de fechar. Hoje é um arrependimento que a gente viu o quanto é importante abrir no domingo, mas a gente não abria os domingos durante muitos anos. Era o dia nosso de descanso, de comer fora e fazer uma coisa diferente. Então começou a reforma, sem planejamento financeiro, só com aquela grana que meu pai tinha no banco. Mas sabe quando você começa uma reforma e se empolga? Na hora que foi ver, terminou tudo, mas faltou a geladeira e o fogão. E aí minha mãe olhou pro meu pai e falou, quer saber uma coisa? É daqui que a gente vai sustentar. Trouxe uma geladeira da Consul azul e um fogão de 6 bocas, que minha mãe adorava cozinhar, de casa pro restaurante. A gente ficou 1 ano sem fogão em casa. Que loucura. Eu tinha até vergonha. Meus amigos em casa lá falaram, a gente não tem fogão, que a gente come lá na lanchonete todo dia, no restaurante e tal. Mas a gente tava meio duro, viu? Mas foi batalhando, e aquele negócio foi crescendo. Aí fomos colocando mais pratos, fomos colocando filé com fritas, parmegiana na semana, sabe? Foi crescendo, eram 44 lugares, e era uma escada, e começou a fazer fila na escada. E aquele negócio foi prosperando. Então,
Aquilo foi em 82, eu tinha 10 anos. Aham. Então eu cresci lá dentro, cresci aprendendo a servir mesa, a tirar pedido na mão. Com essa idade você já começou ali a ajudar? Eu comecei a ajudar, eu limpava a mesa. Aham. Era uma escovinha que passava, era toalha de... Eu lembro. Você lembra disso? Lembro, toalha de pano. Toalha de pano, você passava aquela escovinha que você limpava. E aí depois você abria ela assim exatamente. Né? Então a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente dessa época aí, cara, de coisar, de trabalhar assim. Então foi muito bacana. E aí nós fomos crescendo devagarzinho, né? Aham. Hoje nós começamos ali com 14 lugares, depois foi 44. Aí nós fomos pegando os imóveis do lado conforme foi crescendo, né? Hoje nós somos 6 imóveis juntos. Ele é a loja é um pouco esquartejada, mas hoje nós temos uma esquina. E em 2015, nós pegamos a esquina, que era uma loja da Fininvest, que a gente nunca imaginou que a Fininvest fosse fechar. A gente queria crescer, mas a gente falava, puxa vida, né? Essa Fininvest nunca vai sair daqui. É mais fácil a Fininvest comprar a gente do que a gente conseguir que a Fininvest saia daí. E por um destino, o Banco Itaú comprou a Fininvest e desativou as financeiras. E aí ela veio de bandeja a loja na esquina. E aí que a gente percebeu a força que tem uma esquina. A visibilidade, aquilo, a gente encheu de vidro, aquilo ficou um aquário cheio de gente. E ali nós fomos crescendo, né? E aí depois, 2 anos depois, nós pegamos o andar de cima, nós fomos crescendo ali, cada vez com mais clientela, né? Colocamos uma manobrista na porta, a gente foi se aperfeiçoando, né? Deixamos a casa mais bonita, né? Em 2016, depois de uma terceira reforma, o Brasil passou por uma fase difícil. Eu lembro, né? 2015 foi bastante desafiador. O negócio passamos uma fase um pouquinho complicada, né? Então, não foram só flores, né? Sim. Assim, voltando, a primeira dificuldade que eu falo que meu pai passou foi na construção do metrô, que foi em 71 ou 72. Meu pai tinha montado a lanchonete, os caras colocaram um tapume na frente, não passava ninguém de um lado e nem de outro. Que loucura. Aldo, isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Tem 2 coisas aqui, né? Que eu quero trazer. Em primeiro, quando você diz que a esquina, a gente não sabia o poder da esquina. Eu costumo dizer que, na minha visão, as 2 coisas mais importantes para um restaurante, para um negócio de alimentação, modelo de negócios e ponto físico. Se você tem um modelo muito bem ajustado, mesmo que você não tenha ali o melhor ponto físico, vai funcionar, você vai conseguir conduzir esse negócio por muito tempo. Se você tem um bom ponto físico, aí é uma outra história. E geralmente a esquina ele te traz uma visibilidade muito boa. Visibilidade é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes para qualquer negócio. Porque quanto mais pessoas te veem, mais oportunidades de venda você tem. E aí agora você está trazendo isso de que talvez uma reforma, talvez a prefeitura tem que isolar ali sua rua. Isso quebra muitos negócios, né? Porque não dá tempo do cara se recuperar. E a gente tem um negócio que é muito sensível, que é o fluxo de caixa. Se você não tem caixa para segurar, você tem despesa fixa. Você tem água, luz, telefone, funcionário, aluguel, contador e várias outras coisas que elas não diminuem porque você está passando por um momento como esse. E às vezes a gente não tem caixa para aguentar, né? Conta como foi o essa nosso ramo, esse período. Marani, falando nisso, a gente fatura, só que a nossa despesa é muito próxima do faturamento. É verdade. Né? Então nossa margem é apertada, né? Nossa margem é apertada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você pega um mês aí, você pega fevereiro, 28 dias. Esses 3 dias fazem uma falta danada. Muito, muito. E é um momento de carnaval, que as pessoas estão preocupadas com outra coisa. O 13º do cara já acabou, volta às aulas. Exatamente. Fevereiro é sempre uma loucura para quase todo né? dono de restaurante, então, você ter esse caixa, tá organizado, você vai respirar melhor. É verdade. Isso não tem dúvida, né? E uma coisa muito importante no nosso ramo, né? Depois a gente volta para trás, mas a gente começou esse assunto. Uma coisa muito importante que eu falo, mais do que vender é saber comprar. Né? Uma compra bem feita, né? Por exemplo, você vai comprar um queijo, você pagando R$1 mais barato no quilo do queijo, né? É diferente do que o queijo subir R$1 e você repassar isso no cardápio, né? E você comprando R$1 mais barato, você está economizando R$1. É verdade. Nossa margem é 10%. Se você aumentar R$1, você está ganhando 10 centavos, né? Então, hoje a gente tem que pensar... É verdade. E as pessoas têm que estar muito mais ligadas numa compra bem feita do que numa venda, né? Nós somos mais compradores que vendedores, né? É controle, né? A gente precisa ter controle, precisa ter austeridade, que é o que falta a muitos donos de restaurantes. Pô, Aldo, a maioria dos caras, isso é uma coisa que...
as pessoas quando entram para minha mentoria, quando a gente vai analisar o negócio do cara, a gente vê que a maioria não tem controle. Não conhece os números do negócio, não conhece as compras do negócio, não conhece o estoque do negócio dele. E muitas vezes o cara até vende muito, mas não consegue enxergar o dinheiro no final do mês. Porque muitas vezes está em uma compra que é mal planejada, ou às vezes não é planejada, aquelas compras de último momento. Muitas vezes está no estoque que o cara está sendo assaltado ali dentro do negócio dele e não está enxergando isso, ou mesmo com as perdas, que é muito comum, né? A gente tem... Não é o seu negócio e nem o meu, mas eventualmente o cara tem um self-service. Se ele não consegue medir ali o que ele está tendo de perda, ele não consegue melhorar, ele não consegue evoluir, trazendo menos perda e melhor aproveitamento dos ingredientes. E quando ele vai ver no final do mês, não tem grana mesmo, tem faturamento, mas não tem Olha, Maranhão, nós temos lucro. Self-service também, entendeu? Você tem? Na lanchonete Verdade. que eu vou te falar, é um quebra-cabeça, né? Se você não chegar no número X de vendas ali, você empata o seu dinheiro, né? Hoje em dia, pra gente montar um buffet, hoje o nosso buffet, pra gente montar, a gente começa montando... a gente tem um custo de aproximadamente 6 a 7 mil reais por dia para montar o buffet. Se você não vender 200 refeições, esse buffet não se paga, né? Então você tem que fazer um trabalho muito bem feito, convênio com empresas do lado, dar desconto para alguém que trabalha na região. Você tem que trazer cliente para você, né? É verdade. Você tá com a verdade. porta aberta, você tem que trazer cliente. Sim. Em contrapartida, o self-service no almoço, ele torna-se uma vitrine, né? Porque casa cheia atrai gente. É verdade. Então você movimenta ali e ali o cara vai conhecer, sabendo que você tem um hambúrguer, sabendo que você tem outras opções, você agrega o delivery. Então, um trabalha por o outro, né? Então, muita gente fala assim, olha, eu trabalho só preocupado com o delivery, eu trabalho só preocupado com o salão. Mas Eles se complementam, né? se complementam. Eu falo para os meninos, se você atender muito bem o cliente aqui, se você for perfeito, ele vai trazer pro delivery. E eu falo para os meninos do delivery. Manda direitinho, manda no ponto certo, presta atenção. O cara teve uma experiência boa em casa no delivery, óbvio que ele vai querer conhecer o salão. Então, essa perfeição, esse conjunto, é o sucesso da casa. Eu concordo. Eu acho que tem que... Que é o modelo de negócio que a gente tava falando, eles né? caminham juntos. Sim. E não tem uma fórmula única. Não é o que funcionou pro Aldo que vai funcionar pro Marani, que vai funcionar pro David, que vai funcionar pro Lulinha. A gente precisa entender quem é o seu cliente. A gente tem que entender em qual região você está. Qual é a necessidade daquela região para entender se faz sentido ou não E a gente aquele fala modelo. muito isso para dono de restaurante. Você só vai conhecer o cliente Aham. estando na operação. Você É vai virar verdade. escravo da operação. Aham. Né? Mas se você vai entender melhor a sua dinâmica, sentindo clientes, ouvindo, prestando atenção, né? Hoje o iFood nos traz um feedback muito grande nas avaliações. É verdade. Né? Então, voltando um pouco, agora eu vou voltar um pouco na história, né? Então, nós estávamos lá em 82, meu pai montou a lanchonete, nós fomos crescendo. Então, em 92, a gente já dá um pulo em 92, eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos e eu estava indo para a faculdade. Minha história com a lanchonete começou assim, 100% nessa. E eu fazia administração na Paulista, na Unip. Eu estava indo para a faculdade. E meu pai falou, pô, você tá indo? Era uma sexta-feira, ele falou, faltou um chapeiro e faltou um copeiro. E nós tínhamos poucos funcionários. Falei, pô, pai, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida, pai. Eu não sei se deixa eu seguir a minha vida, né? E senti que ele ficou um pouco, assim, não entristecido, sabe? Mas... Talvez uma leve decepção. É uma leve decepção. Aham. Então eu peguei meu carro, não tinha celular naquela época, era 92. Aham. Eu não tinha celular. Eu tava indo aqui em São Paulo, sentido Paulista, chegou na Vergueira, o meu coração começou a palpitar. Aham. Eu dei a volta, voltei e fiquei na lanchonete. Não terminei a faculdade, entendeu? Também não me arrependo. Aham. Não dou conselho para não terminar, mas não me arrependo. Aham. E ali meu pai olhou, o olho dele brilhou e eu fiquei ali. Eu tô há 32 anos Uau. dentro da lanchonete sem sair do comércio. Que E ali, demais, cara. tudo que eu conquistei na minha vida foi ali. E fazendo o negócio crescer Fazendo e o negócio prosperar, né? crescer. Porque uma empresa de quantos anos? 55. 55 55 anos. A gente tem dados do mercado, Aldo, que, na média, metade das empresas de alimentação quebram antes do segundo ano. E apenas uma a cada 10 chegam a 10 anos. E aí a gente pega o Osnir chegando a 55 anos e crescendo. E multiplicando e tendo mais funcionários e girando mais a economia. É um orgulho muito grande, né? É bacana, é bacana. Aí em 92, quando eu vim,
Eu falei, tá, mas eu preciso fazer grana. Daqui não vai... Né? Como a história da minha mãe, que falou desse espacinho de 14 não vai sair mais dinheiro, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Aí eu tive a ideia de começar a fazer entrega de sanduíche. O ano era 92, o China Box tinha acabado de começar. E eu me inspirei muito no China Box, naquela caixa que eu achava a coisa mais linda. Falando nisso, um dos primeiros deliveries de hambúrguer de São Paulo e talvez do Brasil, né? Eu acredito que talvez, né? Eu falei, até brinquei com você. Eu falei assim, eu não gosto de falar que eu sou o primeiro, que eu sou o melhor, né? Que é a história do melhor do mundo. Não. Mas talvez eu tenha sido, sim, um dos primeiros, né? Ninguém acreditava muito na entrega de sanduíche, né? Em 92, a gente não tinha a inspiração que a gente tem hoje, os cursos que a gente tem hoje, as embalagens que nós temos hoje, né? Essa tecnologia, não tinha nada. Sim. Então, eu comecei a fazer alguns folhetos à mão. Aqueles A4, né? Ia distribuindo de porta em porta, distribuindo panfletinho. E ali começou. Primeiro dia, nenhuma entrega. Segundo dia, nenhuma entrega. Terceiro dia, nenhuma entrega. Eu falei, puta, o que eu fui arrumar pra minha vida, né? E todo mundo falou, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, eu te avisei, né? Eu falei, calma, né? Todo mundo torcendo pra não dar certo. A embalagem era uma sacola plástica, era um saquinho de papel, que você fechava a sacola plástica, o saquinho de papel umedecia tudo e molhava todo o lanche. Não tinha nada, né? Eu não sei nem como é que a gente começou, como é que o pessoal gostava. Mas tinha muito amor envolvido no negócio. E ali no quinto dia, aproximadamente, eram 9 horas da noite, 9h30 da noite, tocou o telefone. Eu me lembro muito bem, era na Rua Heliotrópolis, que é a rua de trás. Era o senhor Franco. Sim. Ele pediu um X-salada, um X-frango salada. Eu pulei de alegria. Foi a maior felicidade da minha vida. Uma grande vitória, né, Aldo? E a lanchonete estava a 50 metros da casa do cara. Né? A pé era muito mais rápido levar. Sim. Mas eu peguei o carro e fui levar de carro. Eu não podia dar o braço a torcer. Sim. E ele chegou e falou, mas filho, porque ele me conhecia, né? Falou, você entregando aqui. Eu falei, senhor Franco, tá bombando. O senhor não tem ideia como tá isso aqui hoje, entendeu? Os motoqueiros não estão dando conta. E ali foi na primeira entrega, na segunda entrega eu lembro que foi na Rua Azaleias, na terceira Guiratinga. E em toda entrega que eu ia contando a mesma história. Aí, como o bairro é pequeno, né? Ali o pessoal se conhecia e falou, meu, o Osnir tá entregando demais, o filho dele tá entregando, os motoqueiros não dão conta. E foi crescendo ali. Isso é marketing, líder. Nem sempre o marketing tem que ser enxergado como redes sociais. Veja como o Aldo, nessa época, 1992, conseguiu fazer um marketing incrível. Ele mesmo entregando ali o sanduíche de carro e contando para todo mundo que o negócio estava bombando. Isso é prova social. Então, esses gatilhos mentais que todo mundo conta hoje, que todo mundo começa a criar várias... Isso já existe há muito tempo, né, Aldo? Sem eu saber. E ali eu fui entregando. E eu queria aquela caixa do China Box, que eu achava a coisa mais linda, né? Eu cheguei numa loja do China Box, falei, onde compra essa caixa? O cara deu risada na minha cara, eu falei, que compra essa caixa? Isso aqui vem de uma central, de uma... né? Aí eu peguei, fui no Carrefour, comprei uma caixa de isopor, levei numa costureira, né? E mandei ela fazer. Só que ela não conseguiu fazer, era a tiracola. Então o primeiro motoqueiro que a gente contratou, ele ia tiracola, abria, entregava, era uma caixa preta. Aí nós fomos evoluindo, nós fomos crescendo devagarzinho. Contratamos um motoqueiro, 2 motoqueiros, 3 motoqueiros. Durante muito tempo ficou nessa, 3 motoqueiros, 4 motoqueiros, né? A gente só tinha a entrega à noite, né? O almoço não tinha esse hábito de pedir sanduíche no almoço, né? Nem pratos pra gente levar. A gente era da época do Marmitex, de fechar no alumínio, de rodar, de cortar o dedo quando fechava com alumínio, que deve ser dessa época também. Eu também sou. E aí, pra encurtar a história, né? E pra avançar no tempo, era uma quarta-feira à noite, era folga do meu gerente, aquelas coisas divinas que a gente não sabe por que eu tava lá aquele dia e por que o cara apareceu ali aquele dia. Eu tive a visita de um cara chamado Marco Corradini. Esse cara foi muito importante na minha vida, eu tenho um apreço muito grande por ele. Ele chegou, o garçom falou assim, ó, tem um cara querendo conversar com você na mesa, um cara que é um papo de internet, né? E aquilo, internet na minha cabeça, aquilo dava um nó danado, né? Que ano era isso? Olha, eu não sei precisar, talvez 2001, 2004, tá bom. Eu não sou muito bom com datas, né? Tá bom. Mas por volta dali, o meu filho já devia ter uns 3 anos, devia ser 2004, o Rodrigo tá com 23. Bom, enfim... Ele sentou na mesa e falou, olha, eu tô com um negócio que vai revolucionar o mercado em São Paulo, talvez até do Brasil. Eu falei, puta, mais um picareta me contando história no meio do caminho, né? Mas ele parecia ser um cara digno, assim, um cara direito, né? Falou, olha, eu vou te trazer um fax e você vai receber o pedido por fax. O cara vai entrar na internet, vai fazer o pedido. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Que eu falei, olha, eu vou conversar com o meu sócio e aí a gente volta a se falar e tal. Eu falei, vou dar um desbaratinho no cara aí, vamos ver o que acontece, né?
E o cara numa boa, super educado. Na quinta-feira os caras ligam na minha casa. Falou, olha, tem um... Sabe aquele cara de ontem que você conversou? Eu falei, sei. Falou, o cara tá aqui. Eu falei, pô, o cara tá aí mesmo. Eu falei, então, fala pra ele esperar. Ele veio super simpático, super... Falou, ó, trouxe o fax aqui pra você. O fax, eu falei, pô, mas... Falou, vamos ligar o fax aí. Ligou o fax. Falou, ó, você vai receber o pedido. Os caras vão entrar pela plataforma, pelo site. Tem um site que é do restaurante. Esse cara é do Restaurante Web. Era o Marco Corradini, fundador, um dos fundadores do Restaurante Web. E aí, ele ligou. Meia hora depois, um pedido, mais 10 minutos, 2 pedidos, mais 10 minutos, 3 pedidos. Sabe pra que eu trabalhava? Eu e meu irmão, o Luizinho. Ele olhou pra minha cara, olhou pra cara do outro, falou, meu, o cara é um 71, né? Mas você é amigo do cara, o cara mandou fazer pedido, né? Mas tudo bem. Fizemos os pedidos, entregamos o pedido. Sim. Era... O cara pagava em casa, né? Não era nada de pagamento online, não existia nada disso aí. A gente levava maquininha. Eu nem lembro se nessa época era POS ou ainda era aquele reco-reco que a gente tirava na mão de pedido. E grana, né? Antigamente trava muita grana no delivery. Já acabou de pagamento em dinheiro. Verdade. E aí, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, entrou 10 pedidos. Falei, caramba, a família do cara é grande, o cara tem amigo pra caramba, ele tá mandando todo mundo pedir aqui, né? E no sábado entrou 14 pedidos. E aí eu já me enrolei, né, com os motoqueiros, falei, poxa vida, 14 pedidos a mais era um volume considerável pra um delivery que não era tão forte ainda assim na época. Só que o pedido vinha por fax. Então a gente tirava aquele papel térmico, não tinha segunda via, ia pra chapa e esquentava, escurecia tudo, sumia todo o pedido. Eu lembro disso, cara. Então eu liguei pro cara louco, falei, meu, puta confusão que você arrumou pra mim aqui, meu, como é que eu vou fazer pedido? Eu tinha que anotar o pedido de novo na mão. Ele falou, pô, põe um computador aí. Eu falei, não, computador pra mim, eu não sei mexer com um computador. Ele falou, então tá bom, vou te trazer uma máquina de POS. Sabe essas máquinas de cartão de POS? Claro. Então entrava por lá o pedido, mas saía truncado, porque a linha, a coluna, a linha era curta. Por exemplo, um X-Bacon Egg salada. Saía X, Bacon, Egg, tudo truncado. Chapeiros nossos, tudo chapeiro das antigas e tal. Pra ler aquilo lá, se atrapalhava. Ele pegou e me deu um computador, colocou uma impressora. E ali a gente começou a crescer mais ainda com o delivery, né? Passamos para 5, 6, 8 motoqueiros. A plataforma do cara era um espetáculo. Depois de algum tempo... A gente pegou uma amizade e tal. Ele falou, olha, eu tô indo... Aí ele começou a ir pra Londres direto. Eu tentava, cadê o Marco? Ah, tá em Londres. Ah, tá, o Marco tá em Londres. Falei, pô, o que esse cara tá se metendo em Londres? Aí ele veio com a história e falou, olha, eu tô vendendo o restaurante web pra uma empresa chamada Just Eat. Os caras são de Londres. Falei, pô, meu, mas agora que o negócio tá legal, a gente tá com uma amizade boa, vai mudar tudo, não vai ser mais... Ele falou, não, vai ser igual. Você é o meu cliente número 8, nós vamos manter a taxa. Uau. O mesmo carinho que tá aqui, eu vou acompanhar durante um tempo. E foi. E migrou bem pra Just Eat, né? Trabalhava bem, começou a crescer um pouquinho mais. Mas a grande virada foi quando o iFood abraçou a Just Eat, né? Aí o iFood entrou. Quando o iFood entrou, os caras já vieram com um negócio totalmente diferente, com a tecnologia diferenciada, com plataformas diferenciadas, né? Não que começou como é hoje, obviamente, claro. Mas a resposta foi muito forte, eles começaram a investir muito, né? Tanto que um ano, quando o iFood fez um ano de operação, né? E como a gente tinha essa ligação muito grande, a gente já entregava bem, né? Eu plantei muito bem para poder colher muito bem. Então eles começaram a fazer alguns testes comigo. Falou, olha, vamos fazer um teste de dar 50% de desconto? Depois eu fui entender o porquê. Vamos ver como é que você desempenha? Vamos fazer 2 por 1 para ver como você desempenha? Vamos dar 30% de desconto numa segunda-feira? E tudo que eles falavam, eu acreditei muito no delivery. Eu sempre acreditei muito no delivery. Eu tinha esse sonho de crescer com delivery. E aí, agora eu vou explicar por quê. Um ano depois, o iFood fez o aniversário. Ele falou assim, ó, você foi um dos escolhidos para estar na nossa roleta das promoções. Essa roleta, ó, até me arrepiei de falar, foi no Domingão do Faustão. Era a Gretchen rodando a roleta e o Osnir dava 50% de desconto. Uau. Ali foi a virada de chave na nossa vida. 15 segundos na Globo, no Domingão do Faustão. Bom, pra você ter uma ideia. A gente perdeu a mão, tivemos que desligar a plataforma, desligar o telefone, tirar o telefone do gancho. E ali, na hora que eu vi, já tava com essa virada de chave. A marca ficou mais conhecida apenas com uma loja. E claro. A marca ficou conhecida, todo mundo começou a falar, né? Porque a TV aberta é muito forte. Muito. E aí nós passamos já praticamente para 25 motoqueiros. Que demais. De uma virada
mágica. E aí eles falaram, puxa vida, nós entregamos, os caras são ponta firme e começaram a acreditar na gente, apostar na gente, a gente neles, começou a fazer uma parceria tão boa, tão gostosa. Eu digo que o iFood é uma empresa que ouve muito a gente. Então é um prazer trabalhar com eles, né? Eles ouvem muita gente, né? A gente ouve muito o conselho deles, né? E a gente faz esse conjunto para o negócio crescer. E nós fomos crescendo junto com eles. Hoje, na Praça da Árvore, nós estamos com 65 motoqueiros. Uau! Né? Como eu disse, é uma loja que numa quarta-feira conseguimos chegar em 5.214 pedidos. Que demais, gente cara. entrega bem. Nós temos uma avaliação 4.9. O meu sonho é chegar em 5. Eu brigo todos os dias pra gente chegar em 5. Hoje, então, começamos em 2017. Por isso que você é 4.9. Em 2017, você tava em exatamente. 4.7, 4.6, 4.5. A gente Eu não sempre tem aceito. que buscar o melhor. E, Aldo, eu preciso fazer uma colocação. Pessoas invejosas muitas vezes olham para o sucesso das pessoas que estão ao lado, das pessoas que conquistaram grandes resultados, mas eles não olham para o preço que essas pessoas pagaram. O Aldo é um cara que começou no delivery no fax. É um cara que acreditou, é um cara que teve perseverança, é um cara que teve fé, é um cara que passou por muita dificuldade. E hoje, quando a gente vê mais de 60 motoboys na porta do negócio dele, muitas vezes pensa, pô, esse cara deu sorte ou ele é herdeiro. A gente tem a oportunidade hoje de escutar aqui um pouco da história do Aldo, da família do Aldo, dos pais do Aldo, entender que o que eles têm hoje como um sucesso vem de muito trabalho, vem de muito suor, vem de muita dedicação e que não parou. É diário. Até hoje o Aldo se dedica tanto junto com a família dele para construir todo esse sucesso. Que legal escutar essa história assim, frente a frente com você, cara. Foi legal. E aí a gente percebeu que dali também a gente precisava crescer um pouquinho mais, né? Em 2019 a gente resolveu montar o primeiro delivery fora. Né? Para falar bem a verdade... a gente estava com medo de arriscar. Como eu digo, nós somos uma empresa muito familiar, muito fechada e com certos receios. Claro. Né? E aí a gente falou, vamos fazer um teste? Eu queria procurar uma região da Moca. Procuramos. E eu achei um lugar na Vila Zelina. Né? Eu comecei o delivery com outro sócio, que era meu contador na época, que era o Fernando, que eu também sou grato a ele por ter acreditado na gente, né? E por uma coisa do destino, nós separamos a sociedade. Não era o caminho dele, mas também eu sou grato por nós termos começado juntos ali. Então, nós montamos ali em 2019 o delivery na Vila Zelina, que foi um bairro que acolheu muito bem a gente. É um bairro... parece uma cidade do interior. Né? Então, nós começamos com uma chapa usada, uma coifa usada, uma geladeira usada, porque a gente falou, olha, se der certo... Beleza, a gente vai lá mudando depois, melhora. E se não der certo, a gente não vai quebrar. Fecha as portas e vai para outra. Mas uma coisa incrível, eu não tinha ideia da força que já estava o nome. Quando a gente colocou no letreiro lá, Osnir, o bairro colocou a gente aquelas comunidades de bairro, né? Eu já falei pra você que eu não sou muito ligado no Instagram, não sou muito ligado nessas coisas aí. Comecei agora, né? Até por... né? No jantar ali começou. Mas começou Osnir aqui, não acredito. Osnir aqui, não acredito. Nós já começamos a loja já trabalhando bem. Ela começou fazendo ali 50 entregas num dia, 60, 70, 80, 90. Uau. É uma loja, hoje, a loja da Vila Zelina faz mais de 15 mil entregas por mês. Que demais. Então, uma loja boa. E aí, em 2019 foi isso. Galera, vou fazer a conta aí pra vocês, tá? É uma média de 500 pedidos por dia, se a gente fosse colocar isso de uma forma linear, tá? Então, quanto tempo tem essa loja? A loja tem 5 anos, fez 5 anos agora. 5 anos essa loja. E olha o tamanho da marca Osnir, olha o poder da marca, olha o quanto o Aldo tá nos contando que cresceu rápido, porque, na verdade... essa loja cresceu rápido, mas a história é uma história de muitas décadas, né? Pode continuar, Aldo. E aí a gente viu que o delivery era um negócio muito bom. Né? A gente acreditava, mas a gente viu que o negócio era muito bom. Em 2020, então uma coisa que ficou amarrada ali por quase 50 anos, a gente começou a crescer em 2019 com o delivery. Em 2020, montamos uma outra loja no Paraíso, né? Que é uma loja que a gente... ela tá mais perto da Vila Mariana, mas a gente coloca Paraíso como uma localização. Começamos a entregar... perto da região da Paulista também. É uma loja que essa respondeu muito mais rápido, por um motivo também, que foi a pandemia.
que na pandemia o delivery ele triplicou, Verdade. né? E aí em 2021 nós montamos mais uma loja, 2022 mais uma loja na Pompeia, né? A intenção era 2023 já abrir mais um delivery, mas eu tinha prometido para mim que eu nunca mais queria saber de salão. Mas eu aprendi a falar que a palavra nunca talvez tenha que sair do meu vocabulário. Na Vila Zelina, colado, parede com parede, era uma loja da... Mas parede com parede, era uma loja da Domino's. E a Domino's fechou ali. Eles enxugaram as operações dele e a loja veio praticamente pronta de bandeja, parede com parede. Né? Um aluguel barato. Mais uma vez, só empresa grande. O Aldo gosta de... Tá vendo? A Fininvest, a Domino's, só empresa grande, né? É verdade. É que o Osni também é muito grande, amigo. Pô, se você visse o quadro elétrico dos caras, é um negócio de babá. Era primeiro mundo. É uma loja de primeiro mundo, ela veio de bandeja pra gente, é uma loja de 360 metros quadrados. A gente precisava aumentar estoque. Uau, bom tamanho, hein, cara. Ela começava numa rua, saía na outra. E aí falamos, vamos encarar? Sentamos com meus irmãos ali, falou, vamos encarar. E começamos uma reforma e tal. A loja começou tímida o primeiro mês, a gente até deu uma desanimada. Falou, puxa vida, né? Caramba, né? Será que é isso? O segundo mês. Hoje a loja, ela vende 50% do que vende a Praça da Árvore. É uma loja que está deslanchando. Uau. Um ano depois a loja explodiu e... Como ela ficou com uma fachada maior, ela ajudou o delivery. Hoje o delivery trabalha muito melhor. E é aquela experiência que eu te falei. O cara é bem atendido no delivery, ele tem intenção em me conhecer a loja física. E a loja física dá um bom trabalho e vai trazer o cara pro delivery. Então, é um conjunto para o negócio dar certo, né? É verdade. E a gente tem uma hospitalidade muito grande, que eu falo pros meninos, né, pros garçons, né? Para toda a equipe, né? Sempre se ponha do outro lado do balcão. Sempre a gente faz essa brincadeira, né? Se você fosse o cliente, como você gostaria de ser tratado, né? Como você gostaria de ser recebido? A gente começa isso, né, com os manobristas na porta, né? Que é nosso cartão de visita, né? Que a gente, muitas vezes, a pessoa fala, o manobrista... Mas é o primeiro cara que... Ponto de contato do cliente, né? Ele que tem que começar com um bom dia, uma boa noite. É o cara que tem que, talvez, receber ali a melhor comida, porque o cara tem que falar bem de você, né? Com a menina que abre a porta, né? A nossa recepcionista com um sorriso no rosto. É verdade isso. O garçom tratando bem, a cozinha... né, conversando bem, a chapa conversando bem com o garçom, é uma integração muito grande, porque eu falo que o atendimento faz parte do tempero. Muitas vezes a gente vai em um lugar bacana, que a comida é sensacional, mas você não foi bem atendido, desce quadrado. E muitas vezes você foi num barzinho do seu Zé ali, mas o seu Zé te trata com tanto carinho, seu filho sai, o seu Zé dá um pirulito pro seu filho. É verdade. Aquilo fica tão seu gostoso. Zé sabe o seu nome, sabe do que você gosta, ele te trata como uma pessoa Então eu digo querida. que ali é a casa do seu Osnir, né? É a nossa casa ali. A gente trata o cliente com muito amor, com muito carinho. O cliente é importante. O cliente que gasta R$10 é a mesma importância que gasta 1.000. Todos são importantes. Todos. Eu não deixo passar nada. E me dá uma agonia saber que alguma coisa tá errada. Então, o nosso negócio é resolver ali na hora, resolver problema. Por isso que eu falo, voltando no iFood, a primeira coisa que eu faço todas as manhãs, sagrado, de domingo a domingo, a primeira coisa que eu abro é a avaliação do iFood. Eu olho... item por item. Graças a Deus tem vindo 5, mas quando aparece uma nota 3, uma nota 1, eu vou entender o porquê. Eu ligo na loja, falo assim, me passa o pedido, deixa eu verificar o que foi. Uma coisa que eu descobri, nós temos ali pelo iFood, nós temos vários clientes ocultos que nos passam informação. É verdade. Entrou numa loja assim, hambúrguer sem sabor. Entrou na outra loja, hambúrguer sem sabor. Falei, opa, chapeiros diferentes, lojas diferentes. Falei, por que tá sem sabor? Cheguei na loja, falei, faz um cheeseburger pra mim. Que é o que a gente dá pra sentir, pão, carne e queijo. Eu comi. Falei, trocou o queijo? Falou, não trocou o queijo. Falei, pega o lote. O lote inteiro de queijo, eles erraram na produção, a marca estava sem sal. Verdade. Então o cliente me deu isso. Por isso que eu falo, o feedback é extremamente importante. O cara e talvez olhar o se você fosse arrogante, você ia dizer assim, esse cliente que não tem paladar bom, esse é o cliente que não sabe, não conhece a minha marca, senão ele não estava falando isso, né, Aldo? E na Com verdade certeza. você deu ouvidos para esse cliente. Você tem que ouvir o cliente. E olhou dado. Porque assim, são lojas diferentes, com uma mesma opinião, pode ser que nós erramos. Deixa eu entender um pouco mais. Que Por isso que eu falo que isso tem que ser feito diariamente. As reuniões, vamos esperar 30 dias para fazer a reunião. Não, pegou um negócio errado, para o time. Você é o técnico. O dono do restaurante é o técnico do negócio. Eles são os jogadores. Você tem que botar o negócio para arrumar na hora. É verdade. Os negócios são resolvidos. E a gente não deixa nenhum cliente na mão. Eu tenho um caso de uma sexta-feira. Sexta-feira é o dia de pico em qualquer delivery, né? A sexta pra gente é o maior volume de vendas, tá? E o sábado é o maior ticket médio. Então, isso faz muita diferença. Então, uma sexta-feira deu um problema na impressora, não imprimiu
como é entrega própria nossa, não imprimiu o pedido do cliente. A gente olha no despacho, né? Naquela confusão de sexta-feira, não vou mentir, o pedido já saiu. Cliente, cadê meu pedido? 1 hora depois já saiu. Meia hora depois falou, pô, não entregou? Não, mas o motoqueiro saiu. A gente acabou se perdendo ali. E 2h30 depois o cliente ligou. Aí você imagina, né? Você lida com um cara com fome do outro lado e você com atraso cerrado. Erramos com aquele cliente. Foi tudo complicado, né? Só que tem que admitir a falha. No dia seguinte, aí mandamos o lanche pro cliente, mandamos com cortesia. Mas tem hora que a cortesia também não apaga o problema, não apaga incêndio. É verdade. Eu fiz questão de ir na casa do cliente, passei na Copenhagen, comprei uma caixa de bombom, levei na casa do cliente, interfonei. Falou, o cara do Osneiro tá aqui embaixo. O cara não descia de jeito nenhum. Acho que o cara imaginou, é golpe, o cara vai me matar, né? Enfim, deixei o bilhete, entreguei na portaria, mandei uma mensagem, porque depois ele ligou agradecendo, falou, pô, vocês são diferentes por causa disso. Vocês pensam um cliente. Então, que genial. Eu tenho mais de 60 mil entregas por mês. Hoje a gente tem mais de 200 motoqueiros. A gente tem 184 motoqueiros e o resto free, que ajudam a gente no final de semana. Mas cada cliente é importante. A gente fala que cada cliente é um filho. A gente não deixa desamparado nenhum. Por isso que eu falo, esse 4.9 ainda me incomoda. Eu vou fazer uma conta rápida para você. 60 mil pedidos a gente usar como base. 10%? Sim. São 6 mil. 1%, que é que a gente chega no 4.9, 1% são 600. Você divide 600 por 30, vai dar 20. Você divide por 4 lojas, nós temos 5 insatisfações por loja por dia. Ou faltou uma refrigerante, ou errou o ponto da carne do cara. Mas esses 5, entendeu? Me incomoda demais. Demais. Eu falo que é como você ter um filho na escola que tira 10 em português, 10 em física, 10 em química, mas o cara tirou 4 em matemática. Aí fala, pô, você tirou 4 em matemática e não estudou. Então, pra mim, é isso. É a importância que eu dou. Sim. Sabe, em resolver o problema. E minha meta é chegar no 5.0. E eu vou conseguir chegar. Eu tenho certeza que vai. Líder, presta atenção nisso. Olha o quanto o Aldo leva a sério o cuidar bem do cliente. Ele nos conta que tem mais de 60 mil pedidos por mês. E, de repente, para um cliente que não ficou satisfeito, ele leva uma caixa de chocolates de uma marca super conhecida com um bilhete à mão ali que ele deixou e queria, na verdade, entregar em mãos para o cliente. O cliente ali está tão desconfiado do mundo que a gente vive e não se sentiu à vontade, não se sentiu seguro de ir receber esse presente, porque eventualmente poderia ser algum problema. Isso me faz refletir. Isso me faz pensar no quanto a gente ainda tem oportunidades no mercado de alimentação. Muita gente reclama que o nosso mercado é muito competitivo, que o nosso mercado o cliente não quer pagar, nosso mercado tem muita inflação, nosso mercado tem uma série de coisas, mas o cara não olha para dentro. Muitas vezes o cara ainda tem um delivery pequeno e tá com uma nota 4.4, 4.5, 4.6. E tem uma coisa, Aldo, que para mim tem muito significado. Tem uma passagem bíblica que diz que você precisa ser fiel no pouco para que você seja fiel no muito. Você precisa merecer no pouco para que muito seja adicionado. Se você não dá conta de um delivery pequeno, como é que você está almejando um delivery grande? Então, eu acredito verdadeiramente que as pessoas precisam olhar para o momento que elas estão vivendo, porque quando elas olham hoje para a sua marca, quando elas olham hoje para o número de clientes que eu tenho na minha empresa de educação, hoje a gente é a maior do Brasil em educação para donos de restaurantes, as pessoas não sabem o que você passou, as pessoas não sabem pelo que eu passei. Mas até hoje eu respondo pessoalmente a grande maioria dos meus clientes que me mandam mensagem, seja uma pergunta, seja um conselho, seja qualquer coisa que eu possa agregar na vida das pessoas. Então a gente precisa ser fiel no pouco, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa adicionar valor na vida das pessoas. E muito legal isso que você acabou de contar, esse cuidado que você tem até hoje, eu tenho certeza que vai perdurar aí por muitos anos. Amém. Me conta das dificuldades, Aldo. Quais são as dificuldades que vocês têm hoje já chegando nesse patamar que poucos donos de restaurantes vão chegar, né? Quais são as dificuldades que vocês têm hoje no dia a dia da operação, no pensamento em ampliação, enfim, quero saber um pouquinho do que você vive. Eu vou começar dando um conselho. Uhum. Eu poderia ter começado de uma forma diferente.
Eu acho que as pessoas às vezes não se preocupam tanto com o financeiro e RH. Eu acho que são 2 pilares ali muito importantes, né? Concordo. Você tá bem assessorado pelo seu RH, com folhas de pagamento, com hora extra de funcionário, né? Isso te evita um problema muito grande lá na frente. E tá muito bem com o seu financeiro, né? Fazer projeções, tá ajustado com tudo isso, né? É uma coisa que eu vou dizer para você. Como a gente começou muito pequeno e trazer essa cultura, né, de uma empresa hoje que a gente está grande, hoje a gente está no grupo aí com 412, 415 funcionários mais ou menos. Que né? legal. Então, trazer isso à proximidade. Eu tenho muitos funcionários aí, inclusive aquele dia no iFood, você viu que eu recebi uma mensagem no chapeiro, falou, chefe, e aí? Não dá pra gente conversar? Então, eu tenho essa proximidade muito grande. Essa proximidade, e trato todos com muito carinho, porque é um elo muito grande, um depende muito, muito bem do outro, né? Desde o lavador, né, que é muito importante, porque se o lavador não vier, vai atrapalhar o cara da chapa não vier, vai atrapalhar o cara o atendente, o gerente. É um elo que todos dependem de todos, né? Então, a dificuldade hoje que a gente tem é um comprometimento, né? Muita gente quer emprego, mas não quer trabalho, né? Então, a gente está com uma dificuldade muito grande aí, que todos devem estar passando, claro, né? Mão de obra. Em conseguir mão de obra, mas a gente tem, graças a Deus, eu falo que a gente... por sorte, por dedicação, né? Não é só sorte, né? É dedicação e estar empenhado. Nós não temos um time, nós temos uma seleção. Nós temos os melhores trabalhando com a gente, né? A gente faz questão de dizer isso, né? Valorizar. Valorizar todos, né? Um elo muito grande pra gente e que faz muita importância é o motoqueiro. Né? O motoqueiro muitas vezes é descriminalizado aí, mas como a gente tem médico ruim, tem um cara de banco ruim, tem empresário ruim, entendeu? Mas o motoqueiro é um garçom sobre rodas, é um cara que tem que estar muito feliz trabalhando com a gente, como na chegada na loja, o manobrista é importante, o motoqueiro ao final ali ser muito importante, né? Então, a gente tem um time muito, muito acertado, é difícil de se formar, mas consegue estando junto, estando presente. Não é dentro do escritório que você vai ver seu problema, né? É verdade. Eu tô aqui no escritório, cresci, eu tô com 400 funcionários. Não, é ali no dia a dia, pondo a barriga, entendendo um pouco, não obviamente virando escravo, né? Sim. Óbvio que no passado as coisas foram diferentes, as coisas eram um pouco diferentes. Eu cresci, meus filhos cresceram sem eu ir numa festa junina, sem ir no aniversário, porque eu tinha que trabalhar, mas também não me arrependo disso, mas hoje a gente tem uma vida mais flexível, né? Então dá para você conciliar os dois, né? Mas dificuldade, a gente passou por plano econômico, nós passamos por tanta coisa aí, e vamos passar ainda, né? Não vai achar que a gente não vai passar, né? Pandemia passamos, foi, né? Foi um grande desafio aí, que as pessoas falam, nunca vou ter delivery, né? E a palavra nunca, eu tirei também do meu vocabulário, né? E eu sempre acreditei nisso. Então, na época da pandemia, nós estávamos bem avançados no delivery, né? Então, puxa vida, tem tantas... E a gente cresceu tanto, né? Quem estava bem posicionado cresceu muito no delivery, com todas as dificuldades. Essa época de seca aí, você sabe disso, né? Tá subindo queijo, tá subindo laranja, tá subindo carne, né? A gente tem que repassar isso pro cardápio, né? Não adianta você ficar segurando isso. Não adianta. Depois você tem que fazer um repasse muito maior e aí o cliente É melhor sente. você subir ali, 50 centavos, do que você vir com uma paulada de R$5 que vai assustar o cliente. Tem que saber mexer no cardápio, mas também você tem que estar analisando isso todo dia, né? Todo dia. E fazendo cotações diárias, né? Nossa luta ali é fazer cotações diárias, pra né? comprar então, bem, temos um como comprador, você trouxe. compra bem, que compra certinho, né? Como eu disse para você, de marca, né? A gente não ficar preso a uma marca só, né? Eu também tenho essa cultura na nossa empresa. Né? A gente faz várias cotações. Por exemplo, você vai comprar um queijo, óbvio que a gente tem uma preferência por uma marca, mas a gente sempre tem 2 ou 3 na manga ali, que a gente sabe que vai trabalhar igual, né? Líder, essa é uma grande sacada. Às vezes eu vejo, Aldo, algumas pessoas falando, eu uso a marca de farinha tal e não abro mão disso. Quero contar que em um determinado momento eu uso hoje nas minhas pizzarias uma marca de farinha chamada Graziella. É uma farinha importada da Argentina. E, eventualmente, a gente tem problemas de importação. Então, tem outras 2 marcas de farinha que eu coloco como aceitáveis dentro do nosso padrão de qualidade e que elas podem substituir essa farinha Graziella. Eu uso, por exemplo, a farinha Antonella, que supre super bem. Meu cliente nem percebe essa diferença. A gente consegue trabalhar com um nível aceitável de padronização, então tá tudo bem. Porque a gente precisa ter isso na manga, porque eventualmente eu posso também ter uma disparada do preço daquela marca
e talvez inviabilizar o meu negócio. Talvez eu tenha que fazer um repasse tão grande que o meu cliente não está preparado para aquilo. Se eu tiver uma outra marca, que é o que você está trazendo, na minha visão faz muito sentido. Então, o dono de restaurante tem que quebrar esse paradigma, tem que quebrar essa crença limitante de que só existe o meu produto é feito somente com essa marca. Existem outras marcas. Sendo marca primeira linha, a gente só trabalha com produto primeira linha. Eu acho que você só consegue crescer quantitativamente se você for qualitativo. Então, isso caminha junto. Né? Então, usando produtos primeira linha, uma coisa muito importante que a gente olha no queijo é a quantidade de leite, de gordura, como ele trabalha na chapa. Então, existem outros produtos. É diferente de você colocar um combo e o cliente não vai saber. Você não vai colocar na sua descrição hambúrguer feito com carne da marca X, queijo da marca Y. Não, mas é diferente de você colocar num combo, você colocar aqui um X-Bacon salada, fritas e coca e entregar Pepsi. Aí é um outro produto, entendeu? Que você está entregando. Mas ali você não está mentindo pro cliente, você está entregando um produto muito bom. Então, essa guerra de marcas é bom pra gente também, entendeu? Essa concorrência de marcas também é bom pra gente poder trabalhar, né? Mas os preços estão subindo demais, a gente está tendo essa dificuldade, né, com essas queimadas aí, que tá... O mês de agosto, geralmente, é um mês de seca também, né? Que começa vem refletindo, né? Esse ano foi um pouquinho para frente, né? Então, mas isso é uma das dificuldades que a gente tem, né? Preço e dó de subir o preço, sabe? Mas você, às vezes, tem que fechar o olho e falar, olha... Se o nosso negócio não foi, a gente não pode ser hipócrita. Falar assim, olha, exatamente, trabalhar junto com a gente, vida, né? Ali mais... Né, a gente tem 400 diretas, né? E quantas famílias vivem dali, né? Mais de 800. É verdade. Eu sempre faço a conta, Aldo, de que a cada funcionário que você tem, são pelo menos 3 bocas que comem ali. É o funcionário, o marido ou a esposa ali e mais um filho. Então, você cuida de mais de 1.200 pessoas. Se o seu negócio não der lucro, essas pessoas não vão estar empregadas. E uma coisa que eu quero deixar aqui para você como mensagem, líder, é... Sim, a mão de obra é um grande desafio para todos nós que estamos no mercado de alimentação e em outros mercados também. Converse com um dono de academia, com uma pessoa que trabalha com tecnologia, todo mundo vai falar da dificuldade que a gente tem com a mão de obra. Mas eu quero que você tenha aqui o Aldo como uma referência para pensar o seguinte: pô, se esse cara conseguiu contratar e treinar 400 pessoas, eu tenho que ter 20, 30, 40 no meu restaurante, porque se ele conseguiu isso, eu também consigo. Então, eu sempre penso dessa forma, de uma maneira que a gente consiga se inspirar em pessoas que já fizeram, para que a gente possa conseguir também atingir os nossos objetivos. Aldo, nosso tempo passou voando aqui. Eu já vou caminhando para o final desse nosso bate-papo, que eu adorei. Eu quero saber também os planos futuros. O que vocês pensam para os próximos anos? O que vocês pensam para a marca? Vocês pensam em vender para um grande grupo? Vocês pensam em transformar em franquia? Vocês pensam em abrir mais lojas próprias? Vocês estão felizes com o que tem? Eu sei que tem uma nova geração chegando aí. Rodrigão já trabalha com você. Tem outras pessoas da família que devem trabalhar também. O que vocês pensam para o futuro? A gente cresce muito devagar, muito com o pé no chão. Sim. Com recurso próprio. Né? Olha então, que legal. A gente está planejando já montar mais um delivery ainda no final desse ano, já estamos olhando o ponto. Mas crescer muito devagar. A gente não é nossa intenção crescer demais, né? A gente tem um apelo, um carinho muito grande pela marca. Eu acho que a gente batalhou e conseguiu um posicionamento de marca muito grande, né? Assim como você não fala em São Paulo, você fala assim, eu vou pedir um delivery, você fala assim, eu vou pedir um iFood. A gente conseguiu a marca se posicionar com ela falando assim, eu vou pedir um Osnir. E isso foi uma conquista muito grande devido à batalha que nós tivemos, né? Então nós temos que respeitar muito isso, né? Respeitar a memória do meu pai, respeitar a memória da família, né? Que trabalha hoje meu filho, meus irmãos, meu sobrinho, a gente tá tudo junto na luta diária, né? Cada um fica numa loja tomando conta, né? A gente tem muito medo de perder a mão, a gente não quer perder a mão, a gente não quer perder esse contato com o cliente, a gente está sempre na loja ali, a gente está dando um aperto de mão, a gente está dando um oi pro cliente, né? Que isso é extremamente importante, né? Mas sim, nós queremos crescer, né? Passou já a ideia de franquia na nossa cabeça? Sim, já passou, mas não sei se o nosso modelo de negócio familiar ele é multiplicável em franquia, né? A gente, inclusive, ontem esteve numa feira aí, conhecendo um pouco da ideia, né? Então, a gente está colocando uma sementinha lá para pensar lá na frente, né? Mas eu digo que talvez nos próximos 5 anos não. Sejam lojas próprias, né? Nossa ideia é chegar nos próximos 5 anos em 10 lojas. E vamos conseguir devagarzinho.
Eu tenho certeza disso. E o que eu falo para todo mundo é olhar a nossa grama. A grama do vizinho parece ser mais verde, né? Sempre. Mas a gente tem que olhar a nossa. A nossa, às vezes, está crescendo, a gente não tá cortando direitinho. Então, vamos olhar a nossa grama ali, né? A gente tem que preocupar com a concorrência, sim, mas tem que respeitar muito a concorrência, né? Eu respeito todas as lanchonetes, todos os hamburgueiros, todos os comércios. Eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande pela categoria. Eu acredito nisso também. Essa foi a mensagem, a super mensagem final do Aldo. Aldo, deixa aí então, agora que você tem um Instagram pessoal. Ah, boa. Deixa o Instagram pessoal, deixa também do Osnir pra galera conhecer mais aí do seu trabalho. Então, nosso Instagram é Osnir Hambúrguer. Lembrando que um hambúrguer é sem U, é hambúrguer, como se escrevia antigamente, as primeiras lanchonetes aí. Tá bom. E o meu pessoal é o Aldo Zerbinati, que eu comecei agora naquela brincadeira ali, né? Eu até falei pra você, o pessoal pede tanto a receita da maionese, tanto a receita da maionese. A hora que eu chegar em 500 mil seguidores, eu solto a receita da maionese. Segue aí, @Aldo Zerbinati. Um abraço pra Aline do Júnior Peto, que foi uma das incentivadoras. Tá vendo? Ó, se não fosse a Aline aí, não tinha o meu Instagram. De criar, e foi quem nos apresentou também. Um beijo pra Aline. Segue aí também o @Osnir Hambúrguer, sem o U ali no final. Conheça um pouquinho mais do trabalho do Aldo. Para você que ficou até o final, siga o nosso Instagram também, @Donos de Restaurantes. Assina o nosso canal aqui no YouTube e também no Spotify para você acompanhar outras conversas como essa. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.